Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Paulo Prado, eu sou gerente de marketing de produtos da Symantec. Eu tenho aqui comigo o Heraldo Rodrilla, que é o especialista de produto. Eu queria fazer um agradecimento também ao nosso parceiro, a EZ Security, que está aqui conosco, junto com a gente, trazendo uma oferta que eu diria até diferente para esse mundo de ISPs. Eu queria começar fazendo uma pergunta rápida aqui. Quem dos senhores presentes aqui gerencia ou tem como negócio final ISP? Ok. Quem já ouviu falar no termo serviços gerenciados? Acho que todo mundo, talvez. Serviços de backup gerenciado. Tá. Basicamente, essa é a nossa mensagem. O que a gente vai trazer aqui é uma forma de, obviamente, dar proteção de dados e dar receita também para quem opera sistemas, para quem hosteia sistemas dos outros. Basicamente, essa é a mensagem. Por isso que a gente fala, proteção de dados é vital para a sua infraestrutura, vital, todo mundo precisa, mas também é uma forma importante, uma forma interessante de fazer negócio. Tá ok? Então, vamos lá. Eu gosto de começar sempre com um quote, né? Quer dizer, com alguma definição, alguma coisa que contextualize o problema. E, no nosso caso, é importante dizer o que é backup, quer dizer, o que efetivamente a gente busca com proteção de dados. É uma cópia de segurança, algo aparentemente simples. Óbvio, eu não tenho aqui a intenção de ensinar o Padre Nosso a Vigário, mas é bom a gente contextualizar. É algo simples, porém, que necessita de uma série de... que é um desafio. Quer dizer, se é tão simples, por que a gente tem aí um universo bastante grande de empresas que, eventualmente, não fazem isso? Ou seja, estudos do próprio Gartner e do IDC dizem 27% das pequenas e médias empresas acreditam que seu processo de backup está ok. Ou até pior, metade das empresas, quer dizer, cerca de metade das empresas perderam seus dados permanentemente em algum incidente. Ou seja, isso nos dá um contexto bastante importante, que existe um espaço fundamental para a gente atuar e ajudar essas empresas a resolver esses desafios. Existem alguns outros desafios importantes aqui em termos de negócio, que são 70% dos dados que as empresas têm, eles são duplicados ou não são acessados há mais de um determinado tempo. Isso indica também uma medida de que, ok, eu preciso fazer backup, mas eu preciso fazer de uma forma eficiente. Eu preciso guardar isso de uma forma mais eficiente também. Então, existe todo um contexto de negócio importante que a gente pode ajudar, que a gente pode se inserir para ajudar esse universo de pequenas e médias empresas e de empresas de uma forma geral. Agora, por que a gente utiliza uma solução de backup? A gente viu que a maioria das empresas não tem essa noção, não tem essa cultura, e a gente precisa ajudar. Por quê? As soluções automatizam. O grande segredo de proteção de dados é fazer com que isso seja recorrente e automatizado. Fazer com que as empresas não tenham que se preocupar com o processo, que isso ocorra de uma forma natural e, obviamente, barato. Obviamente, todas as ferramentas de backup, elas precisam também fazer essa proteção de dados no nível da aplicação. O que significa isso? O que é uma aplicação enterprise, por exemplo, que vem na minha cabeça? Exchange, e-mail, servidor SQL. Quer dizer, se eu conseguir fazer isso sem parar a aplicação a quente, é mais uptime na ponta, menos downtime e mais eficiência. Então, as ferramentas de backup modernas fazem isso também. Outra coisa bastante importante é gerenciar ou ter uma capacidade interessante de fazer com que o suporte dos dados, lembra que backup é cópia. Se eu conseguir suportar, copiar em menos espaço de uma forma mais eficiente, eu estou ganhando dinheiro também. Então, tudo isso vai desaguar ou justifica uma solução de backup enterprise. Por que ela é importante?
Obviamente que isso é bom para a sua infraestrutura, é bom para a infraestrutura do prestador de serviços. Quer dizer, se eu estou garantindo o nível de serviço, se eu estou garantindo proteção de dados, é uma coisa importante. Agora, por que é bom para o negócio do prestador de serviço também? Essa talvez seja um dos desafios que a gente quer endereçar aqui com uma oferta. Esse é o grande ponto. É que a gente vai discutir rapidamente, ou vai mostrar rapidamente, que existem modelos nos quais você pode garantir a sua infraestrutura e gerar novos negócios com essa nova infraestrutura de Data Protection. Faz sentido isso? Ou seja, se eu conseguir fazer com que, na minha infraestrutura, eu gerencie Data Protection de terceiros, de outras empresas, eu posso estar alavancando novos negócios. Então, parece uma coisa bastante interessante, não só para mim, do ponto de vista de segurança dos dados da minha infraestrutura, mas como um catalisador ou um potencializador de novos negócios. E aí, por isso, vem a pergunta inicial. Quer dizer, serviços gerenciados e serviços de backup, de data protection, gerenciados, podem ser alguma coisa importante, pode ser alguma coisa que faça bastante sentido para o prestador de serviço, que já está prestando serviço de conectividade, que já está prestando serviço de acesso, e que, obviamente, existe um universo bastante grande para ser explorado. Faz sentido? Acho que essa é uma coisa interessante. Bom, agora falando um pouco de uma solução específica de Data Protection, que é a solução que a gente oferece como Symantec, em parceria com a EZ Security. E para que isso seja, enfim, eficiente e bom, no final das contas, tem que suportar, ou tem que ter a tendência a suportar, backup em disco. Quer dizer, não que a fita esteja morta, mas disco, de uma certa forma, existe uma velocidade de recuperação bastante rápida. Ou seja, para aqueles dados com retenção curta de disaster recovery, eu posso utilizar disco, eu devo utilizar disco. Ou seja, disco é um componente fundamental nessa equação. Tem que ter uma visão geral do ambiente, eu tenho que ser capaz de olhar o ambiente de uma forma holística e ter um ponto de controle só. Lembra também que um dos grandes desafios, não pode falar a palavra problema, tem que falar desafio, porque problema é negativo, mas é problema mesmo. É com a mão de obra, é com quem vai operar essas soluções. Então, eu preciso ter uma interface simples. Eu preciso que um operador, ou maximize o tempo de um operador da melhor forma possível. Então, ter um ponto único de controle. Bom, outro desafio que eu acho que é óbvio, a virtualização não é mais nem tendência, é realidade. Quer dizer, todo mundo usa, de alguma forma, ambiente virtualizado. Lembrando que ambiente virtualizado é adensamento de processamento, ou seja, eu tenho mais processamento em cima do mesmo hardware físico. Então, isso para Data Protection é um desafio também. E lembra que Data Protection são time consuming, são rotinas que consomem bastante, ou seja, a ferramenta tem que ter a habilidade de lidar nesse mundo virtual também. Cuidar de aplicação. É óbvio, uma coisa é cuidar de um file server, uma coisa é cuidar de um sistema de arquivos, que é super importante, mas talvez mais importante hoje seja a habilidade de tirar, por exemplo, um snapshot de um SQL a quente, sem parar o SQL, ou um Exchange, uma aplicação. Quer dizer, as soluções de Data Protection têm que ter a habilidade de conversar com a aplicação e dizer, aplicação, para um pouquinho que eu vou tirar uma foto, mas não precisa desligar. Essa é a mensagem principal quando a gente fala de aplicação. E, obviamente, ser extensível para a cloud. O que eu estou querendo dizer aqui é você ser a cloud do seu cliente. Você ser o segundo tier de backup, você ser um estágio de backup do seu cliente. Então, existem alguns cenários que a gente até vai conversar um pouquinho sobre eles, mas a ideia aqui é que a solução de backup que exista no cliente ou que você hospede, ela seja cloud aware, ou seja, eu consiga fazer com que os dados vão para a cloud num determinado momento que eu queira. Então, essas são características importantes para a gente selecionar uma solução de backup enterprise. Tudo bem? Faz sentido? Bom, você pode, e aí, obviamente, que eu vou entrar com a nossa proposta de valor, você pode ter alguma coisa desse tipo, ou seja, montar o seu servidor, instalar o software,
instalar, a cuidar de todo o processo de compra, instalação e integração. Isso é um processo tradicional que é até utilizado hoje em dia. Quer dizer, você faz a compra. O grande problema é que você precisa lidar muitas vezes com uma série de fornecedores distintos. Você não tem só um único fornecedor para lidar, que isso pode ser um problema também. Enfim, acho que é um outro desafio que a gente tem lidado, mas a nossa proposta hoje é ter uma solução integrada. Isso, quer dizer, dentro dessa caixa, que é, obviamente, um appliance, que é um servidor, que é, obviamente, um servidor com uma capacidade de disco escalável, quer dizer, ele já está pronto para crescer horizontalmente. Eu tenho o melhor software de proteção de dados do mercado, que é o NetBackup, instalado em uma máquina que já está, vamos usar uma gíria, talvez das minhas filhas, enfim, tunado, quer dizer, ele já é construído para isso, ele já é otimizado para suportar essa solução de backup. Ou seja, eles nasceram de uma forma casada, eles nasceram juntos. Então, é uma combinação bastante interessante. E o que dá, obviamente, desempenho, o que dá simplicidade de operação e o que dá também uma capacidade de turnkey bastante alta. Ou seja, teoricamente, obviamente, existe um esforço de instalação não muito grande, mas dado que você projete a infraestrutura e puxe alguns cabos, isso enfim, ele está pronto para realmente ser colocado na rede e fazer o serviço que ele tem que fazer. Ou seja, traduzindo ou simplificando ou sumarizando o que eu acabei de dizer, ele é fácil de instalar, é rápido e é confiável. Essas são as três características, as três mensagens que eu gostaria de colocar para vocês. Ou seja, você tem um box com all-in-one, ou seja, com tudo que você precisa para setar e para colocar uma ferramenta de Data Protection Enterprise funcionando. Então, esse é o cenário e essa é a oferta, esse é o convite que eu faço para vocês conhecerem melhor esse tipo de solução. Eu vou passar para o Heraldo aqui. O Heraldo é especialista do produto para falar um pouquinho dos atributos técnicos e de o que é, e o que está dentro, o que vai dentro desse tal NetBackup Appliance. Heraldo, se você puder. Boa tarde, obrigado por vocês estarem aqui. Rapidamente, o Appliance, no final das contas, é uma caixa que já vem com o software dentro dele. Significa que, quando o cliente compra esse Appliance, ele só vai ter o trabalho, basicamente, de ligar na rede, setar o mínimo possível, endereço IP, DNS, assim por diante, e começar a instalar os clientes, né, o software que vai na ponta. Então, quer dizer, você pode instalar isso dentro da sua infraestrutura, bem como para o cliente que você está provendo o serviço. Mas ele vem com algumas coisas interessantes. A gente não embarcou simplesmente o software de backup. A gente preparou esse appliance para atender especificamente o mundo virtual. Então, quer dizer, ele é uma solução bastante flexível, porque ele atende tanto o universo físico quanto o virtual, atende a clientes que estão localizados, estão remotos, ou dentro do data center, com possibilidade de replicar para um segundo data center e assim por diante. A gente vai explicar isso em detalhes. Mas aí, o que vem embarcado? Vem embarcado o próprio software do NetBackup. Essa é uma coisa muito importante para frisar para vocês. A gente está com a solução aqui combinada. Hardware mais software. O software, quando o cliente adquire, é perpétuo. Significa que ele só mantém a renovação, é dele. Ele não tem que comprar novamente. Só o hardware é como qualquer outro hardware. Passa um determinado período, você tem que trocar. Então, quando você vai fazer o refresh ou expansão, você só adquire o hardware. O software é separado, o software é separado do hardware. Então, você já vem com toda essa parte do software de backup e, principalmente, o que é podemos dizer, a parte principal, que é a questão da desduplicação. Porque é a desduplicação que vai trazer os ganhos para vocês. O ganho na otimização. Só dar uma ideia para vocês. A gente tem aqui fora um appliance. Esse appliance tem 4 teras de área, trabalhando com RAID 6, em disco SAS, prontinho para receber dados.
Nesses 4 teras, nós colocamos 200 teras dentro dele. Então, a cada tera que você adquire, você acumula no mínimo 50 teras ali dentro. E essa otimização não é só no armazenamento, é na transferência do dado também. Então, quando você instala um cliente que comprou um serviço de vocês provêm a solução de backup, vocês vão ter economia muito grande também no tráfego do dado. Você instala o cliente lá, o dado é desduplicado, podemos dizer, ele é desidratado, só a porção que nos interessa é trazido para dentro do appliance. Então, a economia também, além do armazenamento, é no consumo da banda. Então, isso é uma parte muito importante. Ele também ele é flexível no sentido de que a gente fala a desduplicação é o maior atributo, né, do software. Mas uma coisa importante é o cliente ter flexibilidade. Pode precisar de desduplicação, pode ser que ele não precise. O appliance, esses 4 teras, que é o que tem só nessa parte aqui de cima, ele pode ser, podemos dizer, particionado. Ele pode ser usado uma parte para desduplicação e uma parte simplesmente como uma área de disco para ser movimentado sem o uso da desduplicação. Então, um appliance desse, para vocês terem uma ideia, começa com 4 teras e vai até 76. 76 teras acumula alguma coisa aproximadamente a 4 petas. Nós estamos falando de uma caixa, 2 U's, mais 3, mais 3. 8 U's, onde a gente pode colocar até 4 petas de dados aí dentro. Só para vocês terem uma ideia. Então, hoje a gente tem uma oferta específica, só com essa unidade, mas tem condições de expandir. Por que ele traz outros benefícios importantes? Primeiro, porque já tem sistema operacional, ele já está totalmente otimizado. Significa, o cliente não tem que ficar lidando com nada que não ser, quando ele tiver qualquer problema, seja de backup ou seja da máquina, ligar para a Symantec para resolver. Não tem que fazer patch, não tem que fazer absolutamente nada, já está totalmente otimizado. Bem como a parte de hardware. Então, a hardware também ele é totalmente Intel-based, pronto para ser utilizado e com um caráter bem específico de fazer backup. Então, a gente trabalha com alta disponibilidade, podemos dizer assim, da infraestrutura. Então, é RAID 6 para dados e RAID 1 para sistema operacional. Então, se um disso falhar, o outro assume e não para. E ele tem uma camada de critical. Na verdade, a gente tem um IPS e um IDS dentro do appliance. O que significa? Que se qualquer código malicioso quisesse aproveitar e entrar nesse hardware, não consegue. Ele está totalmente blindado com questão de segurança. Então, quer dizer, nenhum outro código consegue alterar os parâmetros do software de backup. E ele é apropriado aqui especificamente para a parte de replicação ou backup remoto. Então, é aí que mora a grande oportunidade. O ISP adquire um appliance desse, muito simples de instalar, põe para funcionar, e na ponta do cliente dele, ele oferece o serviço. Olha, eu começo a fazer o seu backup gerenciado pelo ISP, e ele simplesmente traz esses dados desduplicado, com uma redução significativa de consumo de banda para dentro do data center. Quando precisa restaurar, essa informação está o tempo inteiro disponível. Pode mudar o slide. Aqui, rapidamente, se você quiser até comentar ou me ajudar aqui, Heraldo, a gente tem alguns cenários, né, como o Heraldo disse, de utilização de modelos de negócio onde a gente pode ter receita com um negócio de backup. Bom, o primeiro deles ali é serviço de gerenciamento de backup. Na verdade, toda a infraestrutura de backup está no cliente, e o que a gente faz é simplesmente reportar ou emitir relatórios de que os serviços estão ok, os serviços não estão ok, os jobs foram rodados, os jobs não foram rodados, aconteceu o problema. O grande desafio também de uma estrutura de backup própria é o controle, quer dizer, de nada vale a proteção de dados se ela efetivamente não ocorreu e se o cliente está pensando que ela ocorreu. Ou seja, a parte de reporting e de alertas
do que aconteceu ali, eu acho que é bastante importante. Esse é um serviço clássico de backup gerenciado que um ISP, um provedor de serviços, pode fazer. Então, backup remoto e serviço de gerenciamento. Então, nesse caso, quer dizer, os agentes, aqui esse desenho está representando as aplicações dos clientes. Como o próprio Heraldo disse, os dados são enviados e acumulados no ISP que faz o backup remoto e gerencia o backup. Quer dizer, por que isso pode ocorrer? Por que aquele caminho pode ocorrer de uma forma otimizada? Porque existe na ponta a tal da desduplicação. Para os que não são muito familiarizados com esse termo, desduplicação, como o próprio nome diz, é tirar a duplicação. Tudo que está duplicado, eu descarto, eu não preciso fazer de novo. E lembrando que backup é uma operação duplicada. Quer dizer, se eu faço backup diário e se os dados mudaram um pouquinho, obviamente que eu estou fazendo backup da mesma coisa. Então, por que não backupear aquilo que eu realmente preciso e depois só ir incrementando as diferenças? Essa basicamente é a ideia geral de desduplicação. Quer dizer, eu guardar uma vez só o que é importante e depois ir guardando as diferenças. Obviamente que eu estou até abusando da simplicidade, existe muito mais engenharia e inteligência nisso, mas no fundo é isso. É efetivamente fazer com que as coisas sejam guardadas de uma forma mais interessante e, mais do que isso, trafegadas de uma forma mais interessante também. Então, esse é o conceito que permite, inclusive, com que o backup se dê de uma forma remota. Aqui, na verdade, é um cenário um pouco diferente, onde o que basicamente diferencia isso disso é eu ter uma solução de backup integrada, não mais do que isso. Quer dizer, o cenário é parecido com o cenário número 1, só que eu tenho, em vez de ter uma infraestrutura de backup que eu tive que construir ad hoc ou na força bruta, eu instalei a solução de backup. E, por último, um serviço de valor agregado um pouco mais sofisticado como o próprio Heraldo falou, eu tenho uma infraestrutura de backup própria aqui e eu consigo replicar isso off-host, ou off-site, perdão. Eu consigo replicar esse backup, quer dizer, ali é uma solução completa de recuperação de desastre. Ou seja, se cair uma bomba nesse site aqui, eu tenho isso guardado adequadamente no ISP. Quer dizer, mais e mais começam a existir a necessidade de estratégias não só de data protection, mas como de recuperação de desastres também. Ou seja, pode ser necessário, até por conformidade e por compliance, que a guarda física desses dados esteja num lugar distinto. Por que não oferecer, quer dizer, a gente sabe que manter sites de contingência que estão basicamente parados em infraestruturas próprias paradas, custa uma bala. Isso não é barato, isso não é para qualquer um. Por que não oferecer um serviço de contingência? Quer dizer, você, obviamente, tem uma infraestrutura compartilhada, você oferece essa capacidade de disaster recovery para várias empresas. Você pode cobrar por isso, você deve cobrar por isso. Então, faz parte do negócio. E a arquitetura desse cara daqui propicia isso. E propicia que essa replicação se dê de uma forma automatizada. É isso, Heraldo? É isso aí. Eu só queria fazer alguns complementos aí, só reforçar, na verdade, a mensagem, né? Então, quer dizer, aqui eu acho que nesse cenário vocês estão entendendo que, basicamente, vocês podem remotamente gerenciar o ambiente do cliente. Então, quer dizer, esse é o primeiro serviço que é puramente, é só serviço mesmo. Nesse segundo cenário, você, na verdade, lembra que a gente colocar um appliance. Esse appliance, como eu disse, ele tem 4 teras, o menorzinho deles, e que dá a capacidade de vocês acumular até 200 teras ali dentro, onde você instala o cliente, usa do conceito da desduplicação, porque é ele que traz o grande benefício, consome pouca banda e acumula no seu data center. Aqui você tem condições, não só de acumular no appliance, mas também tirar uma cópia para a fita, se for necessário, se o cliente precisar. Nesse terceiro cenário, por que também existe a diferença? Porque você pode ter um cliente que ele tem uma infraestrutura um pouco maior. Então, simplesmente fazer todo o backup remoto é uma opção, mas muitas vezes, até por questões de exigência de negócio,
você continua gerenciando, mas você, ao invés de colocar o appliance dentro da sua casa, você coloca no cliente e continua gerenciando. Uma coisa muito importante que está dentro da camada do software é a nossa capacidade de gerenciar por cliente. Então, você tem condições de prover o serviço e dizer quanto cada cliente desse está consumindo da sua infraestrutura de backup e de restore. Então, você, ao final do mês, fala, o cliente A fez tanto de backup, o B fez tanto e assim por diante. E você sabe quanto que ele está consumindo da sua infraestrutura, consegue provisionar uma expansão dessa infraestrutura. Isso é uma parte importante. E, por último, né, só reforçando tudo que o PP disse aí, né, é a possibilidade, e esse aqui eu quero chamar a atenção de uma coisa muito interessante. Imagina que você colocou um appliance na casa do cliente e ele está replicando para o seu data center. Imagina que um desses servidores desapareceu. Um dos recursos que a gente tem dentro do software é que quando a gente não transmite só os dados. A gente transmite o sistema da máquina, o system state da máquina. Significa que uma máquina física queimou aqui, eu posso subir ela numa máquina virtual desse lado de cá. Sem a necessidade de instalar sistema operacional, sem a necessidade de instalar uma aplicação, nada disso. Você converte uma máquina física por uma máquina virtual e restabelece o serviço daquele seu cliente. Então, a gente começa a ter variações de não é só proteger o dado, é prover aquilo que o PP disse, um disaster recovery. É prover algo bastante mais sofisticado. Né? Que no final das contas se traduz para o cara de negócio como uma palavra de continuidade de negócio. Quer dizer, você consegue falar não só de backup, duplicação de dados, mas continuidade de negócio. Quer dizer, quem vai pagar a conta lá em cima, o discurso é, olha, eu vou manter o seu negócio up and running, ponto. Acho que essa é a mensagem principal. Enfim, esses são alguns cenários, obviamente, pelo tempo a gente elencou algumas, existem outras variações desse tema que podem ser explorados também, e a gente convida vocês a conversar com a gente ali no nosso espaço sobre isso. Quer falar da oferta? A gente tem uma oferta, na verdade a ideia aqui em conjunto com a EZ é vir ao mercado e ter realmente um pacote, um bundle de hardware e software providos pela Symantec, instalação, transferência de conhecimento, acompanhamento e suporte, com uma condição bastante especial, que vocês vão conhecer lá no nosso espaço também. Então, a ideia é oferecer alguma coisa, enfim, fim a fim. Aqui está aqui, com um preço, um ponto de contato, uma instalação, uma transferência de conhecimento, enfim. A gente realmente quer propor um negócio completo com essa solução. Ele é composto do hardware, né? Um hardware, software o software permanente, né? Vocês estão adquirindo o software por volumetria, por um período de suporte de 3 anos. Obviamente, passou esses 3 anos, você só renova o suporte do appliance e do hardware. Depois, se quiser aposentar o hardware, se quiser ampliar o hardware, e assim por diante. Então, isso está embutido. E a parte importante, né, que envolve a instalação e essa configuração inicial. Né? Se você tiver que colocar isso no seu cliente ou dentro da sua casa, então isso já está dentro do pacote, essa transferência também de conhecimento. Uma vez que você startou o processo, você começa a poder fazer isso sozinho, sem ajuda de ninguém, aí, e ter uma solução enterprise mesmo, em termos de proteção de dados. Vamos ver como é que a gente está de tempo. Será que já estourou? Vou consultar aqui o relógio. Não estourou. Não estourou, sim. Não, se tiver alguma pergunta, pessoal, tem tempo já... Se alguém tiver alguma perguntinha para fazer agora, ou então, pode falar. Isso mesmo. Então, existe essa possibilidade. O hardware você pode estar ele à distância, então dentro da sua casa, protegendo o seu cliente, ou, dependendo da situação,
um appliance na casa do cliente, fazendo backup local e replicando para o seu. Por isso que tem aqueles 4 cenários. Mas, basicamente, é cliente. Você simplesmente instala um cliente do NetBackup, lá, desduplica, economiza bastante banda e manda para o seu data center, manda para a sua infraestrutura, você tem uma cópia do seu cliente na sua infraestrutura. É client, é um agentezinho, um clientezinho. Com todas as variações possíveis, né, em termos de sistema operacional, aplicações, físico ou virtual. O virtual, por que ele é tão especial para virtual? Porque a gente consegue fazer o backup do mundo virtual sem causar impacto na infraestrutura virtualizada. Então, a ideia é tirar o backup dele sem instalar client na máquina virtual. Porque máquina virtual é complicado, porque você está utilizando toda a infraestrutura, não é só a infra, você está usando a mesma rede, é tudo compartilhado. Então, quanto menos a gente puder causar impacto, melhor. E é aí que a gente entra, aí que a gente traz grandes benefícios.